Mas a Igreja Católica, se tiver algum católico aqui, me desculpe, eu não estou falando do povo católico, estou falando da igreja. É uma ladra. A Igreja Católica é a mãe das abominações da terra. Ela, habilidosamente, porque eu disse que era uma ladra, ela rouba a cena do principal elemento que deveria ser honrado e substitui por alguma outra coisa. Eu vou dar alguns exemplos. 25 de dezembro. 25 de dezembro é uma data que um imperador romano por nome Aureliano, no ano 274, assinou um decreto dizendo: a partir de hoje deve-se celebrar em 25 de dezembro uma festa ao Deus invicto, o Sol. Esta data foi um decreto do imperador Aureliano. O Deus Sol invicto, invencível. Em torno de uns 50 anos para frente, um outro imperador chamado Constantino agora vem e faz uma mudança. Ele diz: agora eu sou cristão. Eu não sou mais pagão, sou cristão. E a partir de hoje, olha, outro decreto. A partir de hoje, 25 de dezembro não é mais o aniversário do Sol invicto. É aniversário de Jesus de Nazaré. Foi assim que se estabeleceu a chamada festa natalina, por decreto, não por observação. O irmão Francisco fez menção disso no púlpito de um teólogo católico que foi perguntado: Jesus nasceu em 25 de dezembro? Ele disse: não, nós não temos dados que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Mas Pedro, o primeiro Papa, Pedro, o primeiro Papa, e depois os Papas são sucessores de Pedro, Jesus disse que tudo que eles ligassem na terra seria ligado no céu. Então o Papa ligou aqui que é 25 de dezembro. E Deus ligou lá no céu. E o povo aceita uma mentira desta. Você acha que Deus ia ligar no céu uma mentira que foi elaborada na terra? Não. Mas os católicos aceitam. Porque qual era a intenção? A intenção vem logo a seguir. Porque um monge católico que nasceu na Turquia, na cidade de Pátara, chamada Nicolau, ele se torna um monge que começa a cativar as crianças e começa no final do ano dar presente para os meninos. Ele começa a dar presente para os meninos. E aí, em 350 ele morre. E quando ele morre, aí começa a aparecer milagres. Como para se tornar santo na Igreja Católica, depois que morre, tem que fazer pelo menos 2 milagres comprovados para que a igreja canonize. Então começa a aparecer esses milagres. E a igreja o canonizou como São Nicolau. E ele é o patriarca da Rússia hoje. Então a igreja o canonizou como São Nicolau. Então todo final de ano, em comemoração ao santo, não era mais Jesus, não era mais nem o Natal de Jesus, a São Nicolau. Começou essa troca de presente. Porque eu quero só falar isso aqui com vocês. Tudo que o diabo quer é roubar a cena, tirar Jesus de cena e colocar alguma outra coisa. Isso na minha vida e na sua vida. Ele vai fazer.
diabo é um bom manobrista. Ele sabe como enganar. Já no final do século XIX, os Estados Unidos haviam tido uma guerra interna do sul com o norte, uma guerra do próprio Estados Unidos contra os Estados Unidos, a parte norte do sul. Então, em termos de fraternidade, para ver se juntava as duas partes e acabava aquela rivalidade, um cartunista americano mudou a roupagem do São Nicolau, que era preta, para uma roupa vermelha, porque havia sido derramado muito sangue. E pintou de vermelho a roupa do São Nicolau. Passaram-se mais alguns anos, e aí então, no início do século XX, já pela década de 30, quando os Estados Unidos sofreu uma recessão muito grande, e estavam vivendo numa miséria absoluta, a ponto do irmão Branham dizer que quem tinha 1 quilo de feijão mandava um pouquinho para o vizinho, porque estavam tudo morrendo de fome. Um pouquinho de cuscuz, que eles chamavam lá, aqui nós chamamos de cuscuz, chamavam de pão de milho. Um pão de milho com um pouquinho de cebola era um sucesso. O que fez a Coca-Cola? Mandou um cartunista pintar o São Nicolau, agora numa figura um pouco diferente. Fez um homem gordo e botou uma barba. E botou um gorrinho na cabeça dele. E montou numa carruagem e o apresentou como um milionário. Isso foi a Coca-Cola que fez. E agora então, este homem gordo não era mais os magros miseráveis americanos, mas que quem toma Coca-Cola fica bem mal. Mas isso não adianta falar que não, porque se eu falar que o diabo quer roubar a sua saúde, ele já te enganou também, vai roubar. Porque você fala assim, mas é gostoso. E não adianta falar não, porque as pessoas sorriem na sua cara, mas o diabo também está sorrindo da tua. E a hora que você ficar doente, não ache ruim não. Aí o que aconteceu? Eu estou dizendo que o diabo quer te enganar. Aí o São Nicolau apareceu agora numa carruagem e era intitulado agora de Papai Noel, porque o Papai Noel é o pai do Natal, não é mais Jesus. Então se fala no nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Agora eu pergunto aqui, qual foi dos senhores que viu nos shoppings, que viu nas lojas, um homem vestido com uma roupa igual àquela, com o cabelo assim, que apareceu dentro de um shopping colocando mão sobre crianças? Vocês viram algum? Mas e um barbudo de chapeuzinho na cabeça? Vocês viram nas propagandas e nos shoppings? Tomou o lugar dele. Vocês estão vendo que não aparece nem Jesus no Natal, aparece o Papai Noel. Duas mentiras. Jesus não nasceu em 25 de dezembro e o Papai Noel é uma farsa. E muitos pais são pregadores de mentiras e pregam mentiras para os seus filhos, dizendo que o Papai Noel trouxe um presente para você. Eu quero deixar isso bem claro, que o Papai Noel tomou o lugar de Jesus. Tomou ou não? Você vê que ninguém nem fala. Agora, isto é lá no shopping e na sua casa. Você vê, você pode prestar atenção. Vou voltar aqui. Jesus não é nada. Natal é uma mentira, mas ele não é nada no Natal. Papai Noel é mais importante. Na adoração, Maria
a mãe superou o filho muito. Você sabe quantas pessoas oram 10, 20 vezes, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Maria superou o filho muito. Jesus ficou no canto há muito tempo. Intercessor pelos pecadores não é Jesus, é Maria. Rogai por nós pecadores. Maria se tornou a intercessora, porque o diabo tem isto, preste bem atenção, o diabo tem isto no seu projeto: roubar a cena, tirar Jesus de cena, fazê-lo, olha, colocá-lo no canto. E a Maria brilhou. A mãe, a adoração a Maria é muito maior do que a adoração a Jesus. E Jesus nunca fica em segundo lugar. Mais uma doutrina católica: isto é mentira, Maria não salva ninguém. Maria disse no seu cântico: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria precisava de um Salvador, como eu preciso de um Salvador, e você precisa de um Salvador. Louvado seja o nome do Salvador Jesus. O ladrão veio para fazer isso. Daqui um pouco ele arranjou outra cena para tirar Jesus e a eficácia. Arranjou o purgatório. Tira Jesus também a eficácia da obra redentora, do quadro mais dramático, sabe, que já aconteceu: um homem cuspido, esbofeteado, esfolado na cruz, sem revolta, sem mágoa, sem revoltas e sem mágoas, sem um pingo de mágoa no coração contra aqueles que estavam fazendo isto com ele. Muito pelo contrário, dizendo: Pai, perdoa. Você sabe o que esmagou a cabeça de Satanás? Foi isso. Porque enquanto você não puder perdoar quem te ofendeu, o diabo está montado no seu pescoço. Não é você que tem o pé na cabeça dele, não. Sabe o que é que acaba com o demônio? É perdão, porque ele não dá conta de perdoar. Ele não pode criar, ele não pode amar e ele não pode perdoar. Você quer saber quando foi que Jesus quebrou a cabeça do diabo? É quando ele pisou em cima assim, ó, e disse assim: perdoa, eles não sabem o que faz. Ali esmagou este capeta. Agora, isto, ele disse: mas eu roubo esta cena. Criou um purgatório para aquilo não valer nada. Criou um purgatório. Para desmoralizar Jesus, eles criaram a doutrina da Trindade, tirou ele da frente. Preste bem atenção, o tema central da Bíblia não é Trindade, é Jesus. O assunto principal da Bíblia é Jesus, do Gênesis, da primeira letra da Bíblia. No princípio criou Deus, o Criador. João, quando escreveu sobre ele, disse: esteve no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. A primeira letra da Bíblia está exaltando Jesus, o Criador. Amém? Amém? Amém, ele é o Criador. O tema principal da Bíblia é Cristo, de Gênesis a Apocalipse. E quando chega no Apocalipse, ele arrancou a máscara do diabo e ele próprio chegou diante dos seus e disse: aqui a revelação é minha. É assim, ó, eu sou a peça principal, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que fui morto e revivi, o autor da vida.
Diabo quer arrancar a cena, tirar Jesus da cena. Fica aí no segundo lugar. Que segundo? Eu sou o primeiro. E tem mais uma coisa, não aceito ser o último, não aceito que você colocar um segundo, não. Eu quero falar uma coisa para cada crente aqui, estou falando com você. Jesus quer ser o primeiro e o último na sua vida, não tem lugar para outra coisa, não. Não me fala em dinheiro, em fama, em popularidade, em nada. É Jesus do princípio ao fim. Não é Jesus e mais alguma coisa, não. Primeiro e último.